E aí galera, então, beleza? Eu vou colocar como imagem aqui chamativa desse vídeo uma foto de um pardal que eu vi esses dias aqui e achei muito engraçado. Ele pousou na janela de um carro que estava parado e o carro tem vidros com isso filme, né? Ou seja, gera um reflexo. Então ele pousou na beirada da porta do carro, viu o reflexo no isso filme e começou a brigar com esse reflexo. E enquanto ele brigava com ele mesmo, né? Ele, não sei se é por conta de desespero, o que era, ele ia cagando. Então ele foi enchendo de bosta a porta do carro. E ele pousou justamente num vão ali chegando no retrovisor do carro. Então ele pousou ali e começou a brigar com o reflexo do isso filme. E de repente ele viu o reflexo dele no espelho do retrovisor e começou a brigar também com o retrovisor. Então ele levou uma coça. Ele apanhou dele mesmo pelos dois lados. De um lado e do outro ele tinha reflexo, de um lado e do outro ele batia desesperado e ia cagando a merda toda e foi levando a costa dele mesmo. E aí de repente ele foi cansando de tanto bater e apanhar, ele levantou voo, né? Exerceu sua liberdade, seu empoderamento, né? Esse passarinho, esse pardal. Pousou na árvore, descansou um pouco, pegou um fôlego. Daqui a pouco ele voltou lá no mesmo lugarzinho e entrou na porrada de novo, levou uma coça de novo, apanhou dele mesmo. E ele fez isso umas 5 vezes, sem brincadeira. Tanto é que deu tempo para tirar foto. Cansou, voltou de exercer a liberdade e o empoderamento dele até que ele desistiu. Isso para mim é o exemplo escracho do feminismo. Quando eu vi esse passarinho e o que estava acontecendo, eu comecei a gargalhar e pensei, vou tirar foto porque é uma exemplificação do feminismo nua e crua. Porque o feminismo, ele cria ilusões, cria historinhas, né? Como esse reflexo ali do vidro. E ele começa a brigar com essas ilusões, com essas mentiras que ele cria. E por mais engraçado que seja, ele começa a levar uma coça dessas mentiras que ele mesmo inventa. E ele, onde ele faz essa cena, ele acaba cagando tudo, sujando tudo, criando um monte de merda. E ele sai de alguns momentos e depois volta de novo, né? Ele sai para pegar um fôlego e volta de novo e leva uma coça de novo. É bem engraçado esse exemplo do passarinho, me saltou aos olhos como é que funciona o feminismo. Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem essa analogia que eu estou fazendo com o passarinho. A questão, por exemplo, da prostituição. A mulher se prostituir não é crime. Um homem pode ir lá e transar com ela, não é crime. Mas por que nós, homens, que somos caçados pelo feminismo e pelas leis feministas, por que nós temos esse privilégio de ter o direito de transar com as mulheres, né, as GPs? Vocês pararam para pensar alguma vez sobre isso? Por que nós temos esse privilégio, esse direito garantido? Por uma simples razão. Porque não é o direito nosso dos homens. Não é o direito do homem ter relação sexual com a mulher. É o direito da mulher ter relação sexual com ganho em dinheiro. É o direito da prostituta que está sendo garantido e protegido. Não é o direito do homem de ter relação sexual. Se fosse apenas o direito do homem ter relação sexual, a gente já não teria esse direito há muitos anos. Tá? E é o que eu estou falando do próprio reflexo do feminismo contra o feminismo. É o reflexo do passarinho brigando com ele mesmo. Porque o feminismo visa o quê? A independência, a liberdade, o empoderamento das mulheres. E fica impraticável a mulher ser livre, independente, empoderada, ter o direito sobre o seu corpo, de fazer o que quer, quando quer, como quer e com quem quiser. E de repente vinha uma lei e falar assim, não, mas você não pode transar com alguém e ter um dinheiro em troca. E seria uma antítese do próprio feminismo. Então o feminismo, ele cria algo e ele é vítima disso que ele mesmo cria. Porque quando o feminismo empodera a mulher e tira qualquer limite sobre as mulheres, ele não consegue botar limite na própria mulher. Ou seja, ele cria tanta liberdade para a mulher que ele dá poder para a mulher agir contra o próprio feminismo. Então assim, a prostituta resolve
transar e ganhar dinheiro fácil. E o feminismo não pode fazer nada contra isso, porque ela tem o direito de fazer o que ela quer, quando quer, como quer e com quem quiser. Então ela quer transar em troca de dinheiro, beleza, ela vai transar em troca de dinheiro. O que a lei proíbe? É o agenciador, o cafetão. Por quê? Teoricamente, é o homem tirando vantagem da prostituição da mulher. Então o homem, quando tira vantagem da prostituição da mulher, aí sim é o patriarcado opressor, vamos punir, vamos prender, vamos, né, usar os rigores da lei. Agora a mulher simplesmente está ali querendo se prostituir e ganhar um dinheiro, bacana, a lei não veda. E é só por causa disso que a gente tem esse direito. A gente tem o direito de transar com a prostituta, não é porque nós temos o direito, nós homens, é porque ela tem o direito de dar. Não é que nós tenhamos o direito de comer, né, vamos dizer assim de forma vulgar. E isso é o reflexo do feminismo. É o que eu estava dizendo aqui. É o passarinho, né, o pardalzinho lá, brigando com o próprio reflexo. E onde ele faz essa cena, essa briguinha, esse teatrinho, essa briga ilusória, ele vai cagando tudo. Vai sujando. Então vai fazendo intoxicação das pessoas, vai distorcendo a realidade. Eu fiz agora um vídeo comentando comentando sobre o caso de um promotor no Espírito Santo que está sendo processado administrativamente dentro da promotoria, da corregedoria lá, para perder o cargo, porque estão acusando ele de ter feito uma espécie de gerenciamento de prostitutas. E na verdade não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente transava com prostitutas, porque ele era solteiro, pelo que está escrito na matéria, e chegou lá uns amigos dele na cidade e indicou as putas que ele transava. Ele não fez nada demais, ele não fez crime nenhum, mas já pelo politicamente correto estão tentando forçar a barra e derrubar ele. Isso, por exemplo, é uma dessas cagadas que o feminismo vai fazendo por onde passa, que eu estou dizendo, tá? Que eu quero usar como exemplo nessa analogia da foto do passarinho. Outro reflexo do feminismo que bate contra o próprio feminismo são essas mulheres que estão surgindo agora que são contra o feminismo. Né? Existem várias, existem mulheres políticas, existem mulheres advogadas, existem mulheres que são formadoras de opinião, várias mulheres estão levantando a bandeira contra o feminismo, né? Escrevendo livros, fazendo palestras, fazendo canais, chats, enfim, usando todos os recursos e mídias disponíveis. E o que é isso? É a mulher empoderada, ou seja, iê é a consequência do feminismo, né? Iê é feminismo. É a mulher empoderada brigando com o próprio feminismo. E o feminismo vai fazer o quê? Vai tirar o poder de atuação no contexto social dessas mulheres, vai desmentir a autoridade que elas têm de tomar a voz e falar algo, expressar a opinião delas. Isso seria uma desconstrução do feminismo feita pelo próprio feminismo. Então não pode. Então o feminismo tem que engolir o próprio reflexo do que eles criaram. Né? Mulher empoderada, mulher sabe fazer as coisas, elas têm maior conhecimento das coisas, elas sabem mais que os homens, são mais fortes que os homens e blá 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 blá. Bacana, então chupem essa aí, feministas. As próprias mulheres estão levantando bandeira dos homens, do Red Pill, do MGTOW, e o feminismo tem que encarar o próprio reflexo. E é aquela história, o feminismo vai brigando com ele mesmo e vai cagando tudo em volta. Um exemplo disso é aquela feminista, não sei o que, Azevedo, me fugiu o nome dela aqui. Ela foi fazer uma palestra, ela é antifeminista, né? Ela foi fazer uma palestra, acho que no Distrito Federal ou em Goiás. Ela foi fazer uma palestra antifeminista lá numa faculdade e o pessoal rechaçou ela lá, deu confusão, deu polícia, deu um monte de encrenca. Ou seja, é o feminismo que briga pelo direito das mulheres, a liberdade da mulher falar, de expressar suas opiniões, de ser independente, e de repente lá não queria deixar aquela mulher em especial expressar a opinião dela, ser livre, ser independente, ser empoderada, porque era contra a filosofiazinha ridícula e idiota do feminismo. Então assim, é o feminismo cagando, né, o passarinho cagando na porta do carro enquanto ele vai se debatendo contra ele mesmo. É bem engraçado essa dinâmica. Se você olhar o feminismo de ponta a ponta, sempre teve isso. E essas gerações do feminismo, né, primeira onda do feminismo, segunda onda do feminismo, terceira onda do feminismo, é meio como se fosse esse passarinho que cansa de ficar se debatendo ali, brigando com ele mesmo, que sai, posa na árvore, dá um embalozinho, pega um fôlego, daqui a pouquinho volta ali naquele mesmo lugar e tenta fazer aquela cena de novo, aquela palhaçada toda, aquela
cagaiada ali, aí de repente sai, pega um fôlego de tanto apanhar para si mesmo, porque o feminismo não se sustenta. É uma teoria fantasiosa que não tem lógica e não tem coerência. Outro exemplo disso, o feminismo destruiu a família, destruiu as relações, né, normais e corretas entre homens e mulheres, e uma consequência disso é a queda da natalidade. Os países ocidentais estão todos, né, no precipício, né, numa rampa que decai a questão da natividade, né, da natalidade, perdão. Então o que acontece? Quanto mais feminismo tem, menos nascimentos há. E se menos nascimentos há, né, menos pessoas, menos crianças nascendo, a sociedade vai encolhendo. E isso vai afetando toda a dinâmica social e econômica. E, inclusive, favorece, porque se um lugar não está sendo ocupado, abre brecha para alguém de fora vir ocupar. E aí vem aquela dinâmica dos imigrantes. Interessante, está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos e vai começar a acontecer no Brasil muito mais intensamente em breve, porque no Brasil já tem também uma certa imigração. Se vocês param para pensar, existem vários africanos que vêm para o Brasil, bolivianos, né, pessoal aqui da América Latina mesmo, né, boliviano. Então, assim, isso tende a aumentar, porque quanto mais feminismo tem, menos nascimentos existem, e com a população não crescendo, abre espaço para o de fora entrar. E outras culturas de fora vindo, principalmente o pessoal do Oriente Médio, o feminismo vai se perdendo espaço. Então, assim, quanto mais o feminismo cresce, mais ele diminui. Por mais que seja louco o que eu estou dizendo. Na Europa já está acontecendo isso. Vários países europeus já estão com um fluxo gigantesco de muçulmanos, lá pessoal do Oriente Médio. Inclusive já estão elegendo prefeitos, pessoas ali na área da política, já estão sendo eleitas pelo pessoal do Oriente Médio. Eles já têm alguns representantes deles na política, na dinâmica daqueles países. E isso é o ápice do feminismo. Quanto mais o feminismo cresce, ele diminui logo adiante, porque ele não se sustenta. É uma conversinha que não tem coerência e não cresce, não vai para frente. E eu já falei algumas vezes, o feminismo está condenado ao fracasso. E está mesmo. A única coisa que me deixa chateado é que até que o feminismo entre numa reta final para poder acabar, ainda vai demorar um tempinho. Isso é lento e gradativo. O feminismo chegou lento e gradativo e ele vai embora lento e gradativo, né, do dia para a noite. Mas o feminismo está com os dias contados, não apenas na Europa, não apenas na América do Norte, mas também na América do Sul, né, em todo o Ocidente. Mais cedo ou mais tarde, esse passarinho vai cansar de apanhar para si mesmo, vai cansar de cagar ali tudo, onde ele passa, né, encher de toxicidade, e vai chegar uma hora que vai cair por si só, de tanta fadiga e de não se sustentar naquilo que ele acredita e tenta pregar. É isso aí, galera.